nós cremos. 166. A fé é um ato pessoal, uma resposta livre do homem à proposta de Deus que se revela. Mas não é um ato isolado. Ninguém pode acreditar sozinho, tal como ninguém pode viver só. Ninguém se deu a fé a si mesmo, como ninguém a si mesmo se deu a vida. Foi de outrem que o crente recebeu a fé. A outrem a deve transmitir. O nosso amor a Jesus e aos homens impele-nos a falar aos outros da nossa fé. Cada crente é, assim, um elo na grande cadeia dos crentes. Não posso crer sem ser amparado pela fé dos outros. E pela minha fé contribuo também para amparar os outros na fé. Neste período em que nós estamos na igreja, nós temos a fé de 2000 anos, que foi deixada pelos apóstolos. É nesta fé que nós temos que embasar a nossa fé. Não é na fé de outra pessoa que quer modificar a fé da igreja. A fé da igreja continua a mesma. Só que os comunistas se infiltraram tanto na igreja que quando a gente fala a doutrina da igreja, as pessoas não acreditam. As pessoas preferem acreditar na mentira dos comunistas. E a pessoa que vai falar a verdade da igreja acaba ficando parecendo louca, sozinha. Aí eles dizem que nós estamos fazendo como diz aqui no catecismo, né? Vivendo sozinho. Ninguém pode ser cristão isolado, tem que ser cristão em comunidade. Só que se a maioria das pessoas está vivendo uma fé falsa, esta fé com missa, com limitação de fiéis, com máscara e tudo mais, a pessoa que se dá conta disso, que está escrito na fé da igreja, que nunca aconteceu isso aí, se dá conta e diz, olha, essa não é a igreja. Até o Bergoglio disse um vídeo sobre isso, eu já postei ali, né? Numa das missas dele lá na Casa Santa Marta. Ele disse que esta não é a igreja. Então, se até o Bergoglio diz que esta não é a igreja, olha, as pessoas têm que rever o que elas estão acreditando. Porque nós acreditamos na igreja verdadeira. E por mais que a maioria das pessoas esteja de acordo, não é a maioria que vai definir o que é a fé da igreja, mas sim aquilo que a própria igreja já viveu durante os 2000 anos. A maioria é uma questão relativa, porque nem sempre os cristãos são a maioria, até porque nós vimos esses dias no evangelho sobre a porta estreita, são poucos os que entram por ela. (167) Eu creio. É a fé da igreja, professada pessoalmente por cada crente, principalmente por ocasião do batismo. Nós cremos. É a fé da igreja confessada pelos bispos reunidos em concílio ou, de modo mais geral, pela Assembleia Litúrgica dos crentes. Eu creio é também a igreja, nossa mãe, que responde a Deus pela sua fé e nos ensina a dizer eu creio, nós cremos. Com este negócio de sínodo, né, surgiu a tal que o Bergoglio ama tanto e anseia pela igreja sinodal, né, que é uma igreja em que todos estejam em unidade. O Bergoglio tem umas frases assim que parecem tão bonitas, né, mas não é assim. Esses sínodos foram sínodos apóstatas, a começar pelo Concílio Vaticano II, que foi um concílio oficial da igreja, mas que a própria Nossa Senhora de Fátima, como eu já postei o vídeo ali, né, ela pediu para que não fosse feito esse concílio. Tanto que deu no que deu. Nós estamos nesta apostasia da igreja depois que começou o Concílio Vaticano II.
e que as pessoas estavam todas reunidas, mas que não estavam de acordo com a fé, porque estavam sem o Espírito Santo ou se deixaram levar pelo espírito do mundo e querem fazer uma igreja humana que se adapte aos anseios do mundo e não aos anseios de Deus. Só que aí a igreja não vai salvar ninguém, porque se não está de acordo com a fé de 2000 anos, não tem comunhão com Deus. Número 1. Olhai, Senhor, para a fé da vossa igreja. Esta oração tem na oração da missa, né? Ali na oração da igreja, a oração eucarística. Depois a gente reza esta oração ali. Senhor, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Né? Só que a fé da vossa igreja não é para olhar os pecados, só que a igreja tem pecados, os membros da igreja. Só que está perdendo a fé. Então, se não tem fé, como é que Deus vai olhar a fé da igreja para desprezar os pecados? Então, não vai acontecer, né? 168. É antes de mais a igreja que crê, e que assim suporta, nutre e sustenta a minha fé. É primeiro a igreja que por toda parte confessa o Senhor. Te orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. A Santa Igreja anuncia por toda a terra a glória do vosso nome, como cantamos no cântico Te Deum. Com ela e nela também nós somos atraídos e levados a confessar: eu creio, nós cremos. É da Igreja que recebemos a fé e a vida nova em Cristo pelo batismo. No ritual romano, o ministro do batismo pergunta ao catecúmeno: que vens pedir à Igreja de Deus? Ele responde: a fé. Para que te serve a fé? Para alcançar a vida eterna. Aqui fala um pouco sobre o batismo, né? Nós não estamos tendo batizado na igreja bergoliana, né? Como já falei, e tem uns padres aí que estão fazendo algo, batizando com arminha de criança, como já falei ontem, né? Mas isto não é a fé da igreja, por mais que seja a maioria de fé de pessoas, não está de acordo com a fé da igreja de forma canônica, porque já tem a fé do Bergoglio, e o Bergoglio foi eleito de forma não canônica. Então tudo que for feito em nome do Bergoglio não é válido na igreja, seja missa, seja o que for. Agora, quando é batizado, o batizado é em nome da Santíssima Trindade, aí o batizado é válido. Só que aí eles não estão fazendo, né? Nem casamento, e a igreja está sendo, como eles estavam combatendo, né? Eles não querem uma igreja sacramentalista. Por que será, né? Eles não gostam de sacramentalista porque eles não gostam de sacramento, porque os sacramentos eles dificultam a implantação da religião mundial. E se tiver sacramentos, não tem como fazer uma religião mundial, porque o sacramento é um sinal de Deus. E se nós temos a Eucaristia, que é o sinal maior que eles querem tirar, aí então é impossível, né? Por isso que eles têm essa doutrina de que a Eucaristia é um pãozinho, e querem banalizar a Eucaristia para que eles possam destruir a fé católica.